professor Eisenhower de volta. Vamos continuar com a aula sobre triângulos, tá? E agora nós vamos explorar o quê? Nós vamos explorar a mediana de um triângulo, tá certo? Vocês podem acompanhar esse conteúdo lá na página 75 e 76 do livro didático de vocês, ok? Então, para a gente iniciar sobre mediana de um triângulo, a gente vai voltar um pouco e entender o que é segmento, o que é ponto médio de um segmento, tá certo? Então, foi dado aqui um segmento qualquer, um segmento AB, ok? Segmento AB de medida qualquer. Nesse caso aqui, a gente vai determinar um ponto que seja o ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio é aquele que vai determinar justamente onde é que fica o meio do meu segmento, ou seja, a metade, tá certo? Então, o ponto médio é o quê? O ponto médio é aquele segmento que vai dividir o segmento ao meio. Tá? O ponto médio é justamente o ponto central, aquele ponto que vai dividir o segmento no meio. Beleza? Por que que isso é interessante? Isso é interessante porque na mediana do meu triângulo eu vou utilizar o ponto médio. Tá certo? Então, na figura acima, o ponto médio, M, beleza? Divide o segmento AB em dois segmentos congruentes. Então, esse pedaço aqui, que eu chamo de AM, ele é congruente ao segmento BM. Professor, o que quer dizer congruente? Igual, tá certo? Igualdade. Então, a partir dessa noção de ponto médio, a gente vai então para mediana. O que é a mediana em um triângulo, né? A mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice, ou seja, uma ponta, ao ponto médio do lado oposto. Espera aí, professor. Então, a mediana ela vai ligar um vértice ao lado oposto, só que a metade desse lado oposto. É isso? Sim, o ponto médio, ou seja, aquele ponto que vai ficar na metade do segmento oposto. Então vamos exemplificar aqui por meio dessa situação aqui. Tu tens um triângulo ABC qualquer, ok? E aí aqui, desse lado, eu determinei o ponto médio desse segmento BC. Perceba que o segmento B, o ponto médio, ficou justamente aqui. Então esse lado aqui é igual a esse. Esse pedaço aqui é igual a esse. Perceba que o segmento de reta BM, aqui está, ele é congruente ao segmento MC. Ou seja, esse ponto aqui divide justamente o segmento BC no meio. Divide ao meio. E aí o que foi que eu fiz? Eu tracei um segmento de reta que sai lá do A, do vértice A, e vem até esse ponto médio. Então, esse segmento de reta aqui, que eu chamo de AM, é a mediana relativa ao lado BC. Ok? É justamente a mediana. Ok? Se o triângulo, então, tem 3 lados, quantas medianas eu vou ter? Também 3, né, gente? Então, aqui eu tenho uma outra situação em que eu saí encontrando os pontos médios de cada segmento. Então, vamos pegar esse segmento aqui, o segmento AB, certo? Cadê o ponto médio dele? Está aqui. Determinei por M. Ok, deixei guardado. Vou determinar então agora o segmento de reta, né? O ponto médio do segmento BC. Está aqui. Chamei de M em 2 linhas, para não confundir. Tá certo? Então vou agora determinar o ponto médio do segmento AC. Está aqui. Chamei de M'. E agora o que é que eu faço? Eu traço justamente as medianas, ok? Então vamos começar de A. Ó, de A eu vou traçar um segmento de reta até o ponto médio de BC. Tá aqui. Aqui está a mediana relativa justamente a esse segmento aqui BC. Então, AM 2 linhas, né? Aqui é M', né? M' é justamente a mediana, né, relativa ao lado BC, ok? Então aqui eu vou chamar de M 2 linhas, para facilitar. Então, agora, pronto, primeira mediana, ok? Mediana do segmento, mediana saindo do ponto A, do vértice A. Agora vamos determinar a segunda mediana. A segunda mediana vai sair de B e vai de encontro justamente ao ponto médio do lado oposto do lado AC. Aqui está, ó. Segmento B, M, 2 linhas, né? Fazendo a correção aqui, relativo justamente a essa mediana e relativa justamente a esse lado aqui, AC. Certo? Vamos para a próxima e última, que é justamente a mediana que sai do ponto C.
ela vai ligar o ponto C ao ponto médio de qual segmento? Segmento oposto. Qual é o segmento que está oposto aqui, pessoal? Na frente, ó. É o segmento AB. Ponto médio está aqui. Então, ao ligar isso aqui, eu determinei então a mediana do segmento CM. Está aqui. Mediana justamente relativo ao lado AB. Uma coisa interessante, vocês estão lembrados lá na altura que quando eu cruzo as alturas, eu determino um ponto que eu chamo de ortocentro. Aqui, quando eu cruzo as três medianas, eu vou também encontrar um outro ponto, que eu chamo, né, a representação dele é ponto G, que eu chamo de baricentro. Então, o que é o baricentro? O baricentro é justamente o ponto de equilíbrio, né, digamos assim, é o ponto de encontro, né, das três medianas do triângulo, certo? Então, nesse triângulo aqui, o baricentro dele ficou aí, certo? Justamente o ponto de encontro das três medianas. Então, o baricentro, a definição dele, na realidade, é o ponto de interseção das medianas de um triângulo, ok? Uma outra informação interessante para vocês. Enquanto o ortocentro ele pode ser interno ao triângulo ou externo, dependendo de como seja o triângulo, né? Isso a gente viu na aula anterior. Então, no baricentro, todos eles são localizados internamente ao triângulo, tá certo? Claro, se eu estou traçando aí a mediana, né, de um ponto ao segmento médio, né, do lado oposto, é lógico, é evidente que o baricentro, né, a união desses três pontos, a interseção desses três segmentos, eles vão ser internos a esse triângulo, tá certo? Então a gente espera que vocês tenham entendido, né? Não entendeu? Volta o vídeo, dá pausa, volta no vídeo, né? Assiste a aula novamente, justamente tentando compreender, porque isso aqui vai ser fundamento para as questões 1 e 2 lá na aula de vocês, né? As questões 1 e 2 que vão ser postadas aí pelos colegas professores, tá bom? Até daqui a pouco com a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.